Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um estágio supervisionado, a peça 2 de Direito Constitucional, tá? Vamos começar relembrando o nosso caso prático, tá? Estou compartilhando com vocês aí a petição, vocês, né, que fala sobre o caso. E aí, só para vocês relembrarem, né, o caso, vamos lá. Lembram que Benjamin, ele é advogado lá em Quiririm do Sul, e ele ficou estarrecido aí, é um cidadão, em pleno gozo dos seus direitos políticos, ele ficou estarrecido diante de um ato do prefeito municipal, o decreto número 171 de 2021, onde, sob a alegação de estarmos em um estado emergencial, em razão da pandemia Covid-19, o prefeito, senhor Salame, decidiu construir um novo estádio de futebol, o terceiro da cidade, e o fez sem qualquer licitação, contratando de forma direta a empreiteira e construtora funeral de propriedade de seu irmão Luiz Cola. Tá? Veja que não houve qualquer concorrência prévia e essa obra foi orçada e foi paga para a empresa 2,5 milhões. E esses 2,5 milhões eram recursos que o município recebeu para a abertura de vagas hospitalares para tratamento de doentes da Covid. É muito importante quando a gente for falar de moralidade, tá? Da administração pública. Acontece que, então, o Benjamin, ele procurou primeiro o Ministério Público e não fizeram nada, depois a Câmara Municipal também não fez nada, aí ele achou por bem ingressar com ação popular na comarca de Taubaté para que pudesse ter a situação aí apreciada e o ato do prefeito ser revogado, né? Ser anulado, desculpa, revogado não, anulado. O juiz recebeu a ação popular do Benjamin e ele fez o despacho da inicial. No despacho da inicial, ele mandou citar a Prefeitura de Quiririm do Sul, pessoa jurídica de direito público, o prefeito, senhor Salame, pessoa física, e a empreiteira construtora funeral, pessoa jurídica do direito público, na pessoa do seu representante, né, o senhor Luiz Cola, pessoa jurídica, pessoa física. Veja, esse ato do juiz de fazer o despacho da inicial, ele é uma decisão interlocutória. Por quê? Porque ele decide se ele recebe ou não aquela petição inicial. Então, é uma decisão que não necessariamente pode ou não pôr fim ao processo, porque em virtude da análise, né, dos requisitos da petição inicial, porém, não tem um condão de julgar o mérito, somente de decidir algumas circunstâncias. No entanto, quando a empresa, a construtora, ela foi citada, ela imediatamente interpôs um agravo de instrumento, alegando ilegitimidade passiva. Então, veja, da decisão do mandado, a empresa foi citada e já protocolou um agravo de instrumento, alegando, independente de resposta nos autos, interpôs um agravo de instrumento no tribunal para interpor aí o recurso da inclusão no polo passivo, da sua inclusão no polo passivo. Então tá, feito isso, o argumento da construtora, da empreiteira, né, para interpor ilegitimidade passiva da parte, foi no seguinte, abre aspas, requer-se a exclusão da parte empreiteira, a construtora funeral, em razão da sua ilegitimidade, vez que a ação popular somente pode ser dirigida ao desfazimento do ato administrativo e não ao recebimento de valores eventualmente recebidos pela municipalidade, como ocorreu no
caso presente, pede o deferimento de liminar para a exclusão requerida. Então, veja, eles pediram liminar para excluir de plano eles de responderem à ação popular. Ocorre que esse processo, esse recurso, esse agravo de instrumento, ele foi aí distribuído na terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Recebeu o agravo de instrumento, da parte agravante, da empreiteira, mas não conheceu o pedido liminar. Então, afastou o pedido liminar. Então, a gente não precisa se preocupar com a liminar, justamente porque o próprio juízo já afastou. Pedido liminar de exclusão imediata do polo passivo. E aí, mandou nos intimar, ou melhor, intimar Benjamin, para que ele se manifestasse dentro do prazo de 15 dias, sabendo que a decisão foi publicada hoje, tá? Agora é com a gente. Vamos lá resolver? Vou compartilhar com vocês agora o nosso esqueleto, tá? Para que a gente possa falar um pouquinho dele juntos. Vamos lá. Então, qual que é a primeira parte? Primeiro, vamos identificar nossa peça, obviamente, né? Então, vamos lá. Olha, eu tenho uma decisão interlocutória. Foi a decisão que recebeu a inicial, a decisão do juiz, lá em primeiro grau, que recebeu a inicial, que considerou legitimados o prefeito, a prefeitura e a empreiteira. A empreiteira não se sente legitimada. E aí, independente de resposta nos autos, ela interpôs em conjunto, né, ao mesmo tempo, concomitantemente, no Tribunal de Justiça, um agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é um recurso, tá, interposto aí contra decisões interlocutórias que estão elencadas diretamente lá no artigo, deixa eu pegar aqui, 119 do CPC. Tá? Então, veja, para eu interpor agravo de instrumento, a situação tem que estar prevista lá no Código de Processo. Perfeito. Essa é uma. Então, é previsto o agravo de instrumento. Nomenclatura das partes. Agravante é a pessoa que interpôs o agravo, ou seja, a empreiteira. Agravado é contra quem se interpôs o agravo, ou seja, Benjamin. Tá? Então, para quem que ela foi distribuída? Para a terceira turma, né, para a terceira Câmara lá do Direito Público do TJ de São Paulo. Então, vamos para o endereçamento? Vamos lá. Ó. Excelentíssimo senhor desembargador relator da terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, veja, por que o relator? Por que eu já indico o relator? Porque sempre quando há distribuição dos feitos nos tribunais, quem aprecia primeiro é o relator. E ele tem esse nome porque ele aprecia o processo, depois emite um voto. A Câmara como um todo, os demais desembargadores podem discordar e aí vão ter que fundamentar, podem seguir o voto exatamente com as mesmas fundamentações, podem seguir o voto com outras razões. Tá? Por isso que a gente é distribuído sempre, o tribunal distribui para o relator e ele faz o primeiro voto. E compete aos demais segui-lo ou não, e se não seguir, é arrazoar. Indico logo após ao endereçamento, já indico que trata-se de um agravo de instrumento número X. Então, quando a parte agravante interpôs, gerou um número no TJ. Eu não tenho esse número, então coloco X, tá? Coloco o número dos autos de origem lá na comarca de Taubaté, não tem esse número. Também não preciso colocar, mas eu preciso indicar na peça que aqui seria esse número. Coloco o nome das partes, agravante e agravado. Na sequência, eu passo aqui para a qualificação do Benjamin, mas de forma muito genérica, tá? Inclusive, aqui você
pode colocar assim, já qualificado nos autos da ação popular número X, tá? Vem vem apresentar contra a minuta de agravo de instrumento. A resposta ao agravo de instrumento é chamada de contraminuta. Tá? Então, você está apresentando uma resposta. Foi para isso que você foi intimado, para apresentar uma resposta. Nos termos da petição em anexo. Quando nós estamos falando de recursos, em geral, nós colocamos uma peça inicial, nós dividimos em duas peças. A primeira peça é só para a peça de interposição, onde você qualifica a parte que você representa, onde você coloca os dados do processo. A segunda parte, que a gente chama de contraminuta, propriamente dito, se fosse um recurso servir a razões de apelação, né? As razões propriamente dito, as situações de fato de direito que ensejam aquela sua manifestação. Então, a primeira petição é petição de interposição, é essa aqui, ó. Eu venho apresentar, pode substituir esse apresentar por interpor, pode ser interpor também, tá? Porque você está interpondo, né? Uma petição de interposição, tá? Porque está entre o processo. A segunda petição, para onde a gente vai agora, não esqueça, nesse termos pede deferimento para que receba a resposta, é isso, tá? Para que receba a contraminuta, local, dia e ano e o nome do Benjamin e OAB, porque tem os dados no caso. Tá? As razões de instrumento, tá? Eu não sei porque eu fiz isso, mas deixa eu já corrigir assim. Eu geralmente, e aí é uma questão de gosto, tá? Já costumo colocar as razões da contraminuta, né? A resposta, né? Logo no início, porque é a peça que você arrasou, né? Então, contraminuta de agravo de instrumento. De novo, você qualifica as partes, tá bom? As partes, de forma genérica, só pelo nome, o auto de origem e o número do agravo de instrumento. Esses dados precisam constar, tá? Ainda precisam por uma cultura jurídica, tá? Porque, tecnicamente, é digital, né? Então, você já coloca dentro daquele processo lógico, está se referindo a ele. Mas quando você coloca a numeração, evita erros. Porque se, por exemplo, o tribunal pega e vê assim, opa, essa aqui não corresponde a essa, pode ser que ele até te conceda mais prazo para poder colocar a petição correta, ou o camarada lá se for gente boa, né, porque não faz parte do processo, né, do cartório, veja que você colocou o número errado, então não é esse processo, trata-se de outro. Bom, é uma ajuda nossa. A gente controla as respostas, a gente controla o fluxo pelo número do processo. Tá? Então, por isso que é importante. Vamos lá. Contraminuta, porque é do que se trata o assunto. E aqui é uma forma de você se direcionar à Câmara. Uma forma educada, uma forma jurídica, né, uma nomenclatura jurídica, de se direcionar à Câmara. Então, por exemplo, para o juiz, eu chamo ele de Vossa Excelência, e aqui eu também posso chamar de Vossas Excelências. Mas no comecinho ali, eu chamo de colém da Câmara, colém do Tribunal, egrégio desembargadores, ou colém da Câmara. É uma forma só de se dirigir. Quando você vai escrever uma coisa, nobre colega fulano de tal. Entendeu? É uma forma aí respeitosa de se dirigir à Câmara. A presente contraminuta trata-se de resposta ao agravo de instrumento interposto pela empreiteira e construtora funeral, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ-X, já devidamente qualificada no recurso e nos autos de origem oriundos da comarca de Taubaté. O que eu fiz aqui, queridos? Essa aqui é só uma fase introdutória, dizendo assim, olha, estou apresentando uma contraminuta em resposta do agravo que a ré, né, a empreiteira interpôs, tá?
lá naquele processo de ação popular. Só isso. Estou indicando do que se trata esse documento. Tá? E aí, novamente, eu divido aqui, que eu creio que talvez facilite para vocês, né, por números. Tá? Então, eu coloco item 1, item 2, item 3, porque aí você sabe passo a passo o que deve ser feito. Tá? Nada impede aqui de você colocar letra, colocar outra coisa que você deseja. Tá? Deixa eu falar. Essa frasezinha de abertura aqui, convém vocês fazer cada um do seu jeitinho, tá bom? Pode usar como estrutura, mas parafraseia, cada um modifica, faz o seu jeitinho. Lembrando que esse esqueleto vai para todos, e não pode chegar todos iguais lá pro tutor, né? Então, vamos lá. Item 1, da tempestividade. O que é tempestividade? É o recurso interposto dentro do prazo. E aqui é justamente isso que você tem que explicar, que com base lá no artigo 119, inciso 2, a resposta ao recurso de agravo está sendo interposto dentro do prazo legal. Qual que é o prazo legal? 15 dias. Das custas, aqui você precisa explicar novamente aquela historinha de que na ação popular não tem custa, salvo se for comprovada a má-fé no final do processo. Tá? E aí as custas vão ser somente no final. Terceiro item, da fundamentação do agravo de instrumento interposto. Veja, não é a sua fundamentação. Eu estou abrindo um espaço para falar, olha, a empreiteira fundamentou o recurso dela nisso. E é isso que eu vou atacar, certo? Então, veja, aqui você precisa explicar que a empreiteira, ela não se conforma com a decisão do juiz de primeiro grau, né, do magistrado, e vem aí interpor um recurso dizendo que ela é ilegítima, né, que não há um litisconsórcio aqui, só que, no entanto, ela apenas genericamente, tá, diz que ela é parte legítima, mas não aponta nenhum elemento, nenhum fato, nenhum documento que possa comprovar o contrário do decidido pelo juiz. Aqui é necessário, e aí já é até uma praxe nossa, nós transcrevermos a parte da fundamentação da empresa. Seria aquela parte que está no problema, que diz assim, abre aspas, requer-se e blá, 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 entendeu? Está lá no problema. Então, aqui seria vocês transcreverem exatamente essa fundamentação da empresa. Tá? Item 4 agora. Da legitimidade passiva e do litisconsórcio necessário. Agora vocês precisam explicar para o tribunal por que existe um litisconsórcio necessário. Mas, professora, eu já coloquei lá na inicial da ação popular. Sim, só que agora você está falando com o tribunal e não mais com o juiz. Por isso que daqui para baixo, a grande maioria vai ser quase que muito semelhante ao que vocês fizeram na ação popular, que vocês vão modificar algumas palavras, alguma estrutura, né, a sintaxe da frase, etc. Então, veja, o que você tem que explicar aqui do litisconsórcio passivo necessário? Tá? Explicar justamente que a lei determina, lá no artigo 6º, né, que quem tem que ser parte passiva é a pessoa jurídica de direito público onde ocorreu o dano, a pessoa, servidor pública, né, o serventuário, que fez o ato que ocorreu o dano, e a pessoa física ou não física, jurídica, que foi beneficiada pelo ato, está no artigo 6º. Ou seja, aquela pessoa que recebeu os 2,5 milhões em virtude da obra. Destaca, gente. Lembra que no município já tem 2 estádios de futebol. Será que precisava de mais um terceiro? Aí serve de argumento para a parte da moralidade, né? Dos fatos. Aqui nos fatos, vocês precisam contar os fatos que são essenciais para que configure a necessidade, o litisconsórcio necessário. Quais são esses fatos? O decreto municipal, sem licitação, tá? Para a construção de um estádio de futebol,
com fundamento no combate à Covid. Então, 3 pontos vocês precisam destacar aqui. Primeiro, o decreto, que o prefeito emitiu um decreto com dispensa de licitação para autorizar que uma empresa de propriedade de seu irmão efetue a obra. 2, da ilegalidade da dispensa de licitação. Por quê? Porque a lei que autoriza a dispensa de licitação para o enfrentamento da Covid é naqueles casos determinado e dirigido ao combate da pandemia. No que um estádio de futebol vai ajudar aí ao combate da pandemia? Ao contrário, né? O estádio de futebol pressupõe a aglomeração, tá? Então, não iria ajudar em nada. E o terceiro ponto, falar da violação dos princípios da administração pública, em especial do princípio da moralidade, né, em virtude da falta de ética, da falta até de moral do prefeito. Então, aqui, de maneira sucinta, objetiva, se são três itens que eu destaquei aqui, vocês podem, inclusive, falar em 3 parágrafos, um parágrafo para cada um item. Não vão colocar A, B e C. Não é isso. Eu só coloquei aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Faça um texto de forma corrida, como se fosse um texto mesmo, né? Começo, meio e fim, tá? 6, o cabimento da ação popular. Explicar aqui por que é cabível a ação popular. Por que lá no processo de origem o agravado interpôs ação popular, justamente porque ele é um cidadão, implanta os seus direitos políticos e que ele tem como fundamento anular o ato lesivo causado ao município de Quirinim. Item 7, a irregularidade da contratação direta sem licitação. Então, o que vocês vão falar aqui é dar ênfase para que a contratação foi feita sob fundamento, foi feita para fazer um estádio de futebol, sob o fundamento da Lei 4.133. Veja, eu tinha uma lei anterior que fala de dispensa de licitação, que é a Lei 8.666 de 93. Aí aconteceu a pandemia. Na pandemia, não era tudo que dava para licitar e tinha alguns que eram muito mais urgentes, como itens hospitalares, né, construções, contratações emergenciais e terceirizados, né, até mesmo de pessoas, certo? E aí veio a Lei 14.133 de 2021, justamente para poder regulamentar contratações de emergência para, veja, destaca, para o combate, o enfrentamento da Covid. Veja que em nenhum momento a construção do estádio de futebol vai ajudar no enfrentamento da Covid. 2, mesmo que fosse um caso de dispensa de licitação, o prefeito não comprovou nenhum dos documentos necessários para a dispensa que está previsto no artigo 24, desculpa, na Lei 8.666. Aqui, vocês não precisam necessariamente esmiuçar a lei, basta citar. Por quê? Porque lá no item 9, a gente vai esmiuçar, a gente vai falar, olha, aqui diz isso, aqui está aqui. Tá? Então, nesse momento, é só para dizer que não há enfrentamento da Covid. O estádio de futebol não vai contribuir em nada para o enfrentamento da Covid e que não houve o seguimento dos procedimentos previstos na Lei 8.666 e na Lei 4.133. Na sequência, aqui aqui vocês vão utilizar a Lei 3.979, que fala aí o plano de elaboramento da Covid, também o artigo 4º dessa mesma lei, que fala aí da dispensa de licitação, Lei 4.133. O que você vai falar aqui? Qual que é a emergência de construir um estádio de futebol? Veja, vocês vão demonstrar e agora, sim, atacar justamente a justificativa do prefeito
que alegou emergência. Você vai falar, não, isso é falso. Não há emergência. Não há emergência na construção do futebol. Há emergência no enfrentamento da Covid, sim. Mas a construção do futebol não vai ajudar para isso. 9. Da ilegalidade da dispensa de licitação. Agora sim, vocês vão lá dar destaque para a Lei 4.133, para a Lei 8.663, artigo 72, 73, 24, inciso 5. Então, veja, a Lei 8.663 fala dos casos de dispensa da licitação, tanto que ela é de 93. A Lei 14.133, que é de 2021, ela vem falar os casos que podem ser dispensados de licitação exclusivamente para enfrentamento da Covid, tá? Veja que nem há uma situação de emergência em construir o estado de futebol que poderia ser abarcada no artigo 72 da Lei 4.133, tampouco o prefeito cumpriu os requisitos da Lei 8.666. Tá? Aqui, na hora de apresentar, na hora de montar a estrutura, você pode tanto começar pela Lei 8.663, quanto começar pela Lei 4.183. O importante aqui é que você transcreva os artigos, desenvolva de forma textual, né, as duas situações, uma que a lei que diz respeito à emergência, que não há, por isso que ela não se aplica, e a segunda que diz respeito aos requisitos, aos documentos necessários, que não foi respeitado pelo prefeito. No 10, item 10, ferimento à moralidade administrativa. Esse é essencial, porque a lesão ao patrimônio ocorreu tanto pela falta de dispensa de licitação, tá? Pela indevida dispensa de licitação, pela contratação de empresa do irmão, ocorreu pela aplicação de dinheiro destinado ao combate à pandemia na construção de um estádio de futebol. Tudo isso atenta à moralidade pública, porque o prefeito agiu com falta de ética, com falta de moral, com má fé, tá? Com a intenção de. Então, aqui vocês precisam dar uma lida lá, estudar um pouquinho os princípios da moralidade pública, dar uma lida no caput do 37, e aí explicar aonde está essa imoralidade pública. Tá? Justamente aí eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, usar a verba que era para combate à pandemia na construção de estádios, contratar com dispensa de licitação uma empresa cuja propriedade é do irmão, certo? Então, esses são os fatos aí que podem que sejam em imoralidade pública. Por fim, dos requerimentos. Senhores, e aqui eu não coloquei nem entre parênteses, que eu quero que vocês façam com as próprias palavras de vocês. Mas quando a gente vai fazer um pedido em grau recursal, a gente não numera, porque o pedido é simples, que seja reconhecido e provido o presente recurso. No caso, como é nossa resposta, a gente está pedindo que não seja conhecido e que seja improvido o recurso da empreiteira, certo? Então, a gente não vai ponto a ponto, porque quem está discutindo, quem está julgando ponto a ponto, principalmente numa contraminuta, é o juiz de primeiro grau. Aqui você só vai pedir o conhecimento e provimento do recurso, que foi feita no agravo, na petição de agravo. Como a gente é uma resposta, a gente quer que aquele agravo não seja conhecido e não seja provido, ou seja, improvido. E aí a gente coloca tudo numa frase só. Olha lá. Diante do exposto, requer-se que seja negado o conhecimento ao presente recurso e, no mérito, seja improvido o recurso do agravo, mantendo-se a decisão agravada incolume, sem mudança, pelos mesmos próprios fundamentos de fato e de direito, com a manutenção da empreiteira, construtora, funeral, através do seu representante legal, no polo passivo da ação popular, com fundamento no artigo 6º da Lei 4.717.
coloquem o fundamento, não esqueçam, por favor. Para que seja condenada a devolver os numerários indevidamente recebidos pela municipalidade, bem como, um segundo pedido, tá? Bem como condenar os litisconsórcios ao pagamento ao autor das custas e das demais despesas judiciais e extrajudiciais relacionadas com a ação, bem como honorários advocatícios na forma do artigo 12 da Lei 4.717. Tem que colocar também, porque é o fundamento que você pega, é o fundamento para cobrar aí custas, honorários e despesas da parte contrária. E aí vem todos solidariamente, ou seja, todos são responsáveis ao mesmo tempo pela igual quantia dessas verbas que estão fundamentadas no artigo 12. Tá? Na forma do artigo 30, todos solidariamente, na forma do artigo 73 da Lei 4.133. Veja, a responsabilidade solidária, quem indica, quem fundamenta é o artigo 73. O pagamento de custa, quem fundamenta é o artigo 12. E a manutenção no polo passivo da demanda da agravante, quem fundamenta é o artigo 6º. A fundamentação tem que ter, não pode deixar de ter. Professora, aí você encerra, né? Nesses termos, pede diferimento, mas aí você pergunta, professora, cadê o valor da causa? O valor da causa é da causa, só na essencial, tá? Não tem valor da causa nos demais fases do processo. Então, nesses termos, pede deferimento, local, data, mês e ano, como não temos, pode deixar sem. E aí o nome do Dr. Benjamin, a OAB, né? E o número da OAB, porque temos, certo? Então, senhores, é esse aí a nossa peça, uma contraminuta de agravo do instrumento. Espero aí que todos estejam estudando, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E muito boa sorte com os estudos, tá? Um beijo. Fiquem todos bem. Obrigada, até mais. Tchauzinho.